As SUVs dominaram o mundo. E aqui no Brasil não ia ser diferente, afinal, esse já é o segundo segmento mais vendido no mercado nacional. Por essa razão, no final do ano, a Chevrolet lançou a Equinox, que traz um bom pacote de equipamentos, um belo visual e, além disso, um motor de 2 litros e 262 cavalos. Saudações, pessoal! Essa semana testando a versão Premier da Chevrolet Equinox. O lançamento foi em outubro, quem acompanha nosso Instagram pode conferir de perto. São duas versões. Essa versão Premier traz vários diferenciais, itens de segurança e a tração integral, vou comentar daqui a pouquinho. Detalhe especial para a grade cromada, sem dúvida ela tem mais cromados, ela tem um sistema também, antes de mostrar as rodas, de câmeras aqui na frente, que ela monitora as faixas. É bem interessante esse monitoramento de faixas, bem parecido com o Volvo que nós andamos recentemente. Rodas de 19 polegadas, algo que na verdade deveria ter em todos os carros, repetidores laterais de seta. Isso é extremamente útil em caso de segurança. A gente está vendo aqui que esse carro está sujo, mas tem uma razão especial para isso. Afinal, eu estou com o carro há quase uma semana, já fiz minha viagem de avaliação, peguei chuva, né, esses dias aqui em São Paulo, então isso acaba justificando essa sujeira toda, mas pelas imagens você vê que quando eu peguei ela estava limpinha e brilhante realmente. Fizemos as fotos dessa forma. Detalhe aqui do turbo que a Chevrolet também adotou no Cruze, por exemplo. E o aspecto visual dela é muito interessante. E essa versão Premier, detalhe aqui para dupla saída, né, de escape. E também esse badge Premier e também o all-wheel drive de tração integral. O que é interessante é que a Chevrolet lança, é um modelo extremamente atual, terceira geração, essa linha de cintura alta, tanto que as rodas de 19 polegadas ficaram perfeitas nesse conjunto. A gente nota realmente algo bastante interessante, além do teto panorâmico. Uma outra coisa legal para falar, vou falar daqui a pouquinho das impressões, suspensão independente, ela é muito bem acertada aí nas curvas, em percursos mais dinâmicos, dirigindo de modo mais dinâmico. Aqui ele traz o sistema de abertura por baixo, né, com o pé mesmo, você movimenta o pé aqui embaixo do para-choque e ele abre o porta-malas. Os porta-malas têm uma capacidade muito boa, a gente pensar em uma família de 5 pessoas, que é um padrão até para quem compra esse carro, realmente o espaço é excepcional. E aqui nós temos também a abertura dos bancos desse lado e aqui uma pequena tomada extra. Hoje em dia acaba sendo necessário, né, ter tomada extra, dada a quantidade de itens eletrônicos que a gente acaba levando no carro. E aqui também fechamento, pode ser por baixo, movimentando o pé, ou então diretamente por aqui, ou através do carro, como eu vou mostrar agora. Detalhe especial, que é interessante, aliás não especial, mas a chave de presença com essa abertura aqui. Eu acho isso extremamente prático e muito prático realmente para você que anda no dia a dia. Você vai no supermercado ou pegar uma criança, alguma coisa desse tipo. Essa versão Premier tem um acabamento em duas cores, acabamento bicolor. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. De qualquer forma, é um diferencial dessa versão. E a saída também de ventilação aqui no centro, além de outra tomada USB. O que é legal também é que ele segue a linha, deixa eu entrar aqui, ele segue a linha dos modelos Chevrolet, do Cruze, por exemplo, né? Essa linha de painel, até o volante é parecido, né? Que gera sempre algumas críticas. Outros detalhes, a abertura do porta-mala que eu falei, você pode abrir 3/4 ou no máximo, e também bancos com memória, algo que particularmente eu gosto. E o sistema de áudio da Bose também merece ser observado. Bom, eu vou aqui ligar o carro. MyLink, né, que é um sistema já que a Chevrolet utiliza na geração mais avançada nesse caso. Aqui algo interessante para notar aqui dentro. Bom, esse volante multifuncional tem as funções que você ativa por aqui, Cruise Control, aqui aquele sistema que você pode programar os metros para ele te avisar quando está muito próximo de um carro, e esse sistema de monitoramento de faixa também. E aqui você, computador de bordo, controla o computador de bordo, acessa as funções. Eu particularmente
Eu gosto desses carros da GM atuais, somente esses mais completos, porque o computador de bordo te dá muitas opções. Aqui nosso consumo, autonomia, aqui a quantidade de óleo restante, pressão de pneu. Nós temos também outras funções, por exemplo, tensão da bateria, temperatura, pressão de óleo, coisas que quem gosta de carro sempre observa, e sempre é bom observar para poder estar atento a qualquer coisa. Aqui o MyLink, essa tela central, eu gosto bastante que você consegue pegar um pendrive, visualizar por pasta, selecionar por passo que você quer ouvir. SOS, aqui esse sistema também concierge e esse serviço que a GM oferece, são muito práticos. Ar-condicionado digital, nessa versão. Ali nós temos um carregador de celular, ali só está a minha capinha, não estou usando. Enfim, transição de 9 velocidades. Já falarei sobre isso. Aqui funções de estacionamento, tração integral, ativa ou desativa, e esse monitoramento de descida também. E o último detalhe interno que eu acho muito interessante é teto panorâmico bastante generoso. Chevrolet Equinox. Estive no lançamento em outubro. Até quem acompanha nosso Instagram, vale a pena acompanhar. Obrigado aos quase 80 mil seguidores. Estamos crescendo e isso é muito legal. Justamente até pela própria ideia, né, da participação das pessoas, né? E gentileza no trânsito, sem estar em falta hoje em dia, mas é sempre legal. E a Equinox, ela foi lançada em outubro. A Chevrolet, ela fez uma aposta interessante, porque a Equinox está na terceira geração. A segunda geração, inclusive, ela é bem parecida com a nossa Captiva, é quase idêntica, né? E a Equinox de terceira geração é um veículo completamente novo, que traz design, traz um acabamento legal. Algumas pessoas até criticaram que tem muito plástico e tal, mas esse é o padrão de todos os carros hoje em dia, tirando marcas de extremo luxo, né? Eu acho que está dentro da média do que nós temos no mercado aqui, mesmo porque a Equinox é um produto bastante acertado em termos de mercado, né? E o timing dela é muito perfeito, né? Foi lançada nos Estados Unidos e um pouco depois lançada aqui. Eu até achei, inclusive lá tem 4 opções de motorização, 3 aliás. E eu achei que a Chevrolet não lançaria aqui. Esse é o modo foguete. Não lançaria aqui essa versão 2 litros, porque é uma versão absurda em termos de desempenho. Ele é um carro interessante porque ele é até um sleeper, né, de certa forma, porque afinal são 266 cavalos no motor 2 litros, turbo, com 37 kgfm de torque. Ou seja, resumindo isso, na prática, você consegue surpreender muita gente numa saidinha de semáforo, aquela pisada, ou numa retomada de estrada, por exemplo, e depois o cara passa olhando, né, fala, putz, mas que tem isso? Que carro é esse? É V6 e tal. E o que é interessante é que a Chevrolet realmente caprichou nessa motorização, que é a mesma motorização utilizada no Camaro, lá 4 cilindros, e é um motor bastante forte, né, porque ela tem no mínimo 100 cavalos a mais do que o seu concorrente direto. Ou seja, ela realmente tem potência de sobra, ela tem quase a potência da Trailblazer V6, sendo um 4 cilindros, ou seja, é a lógica do downsizing sem dúvida nenhuma, mas o que é legal é que ela traz aí alguns elementos, inclusive de desempenho, né, nessa questão de desempenho, 0 a 100, pouco mais 7 segundos, realmente são números aí bastante elogiáveis, e rodando com ela, rodei uns 300 km de estrada, pouco mais 300, a gente nota como esse conjunto é eficiente. A média de consumo ficou em 10,5, 10,7, a média cidade-estrada, mas a gente nota que ela é bem otimizada, só usa gasolina, né? Isso é uma coisa que tem que ser vista também. Por outro lado, eu acho que ela consegue ser eficiente nesse consumo com a gasolina. E também, né, uma outra coisa interessante, a diferença das duas versões, eu acho que a LT ela tem um bom pacote também, apesar de não ter vários itens de segurança, mas ela tem rodas 18, visualmente ela é muito bonita também.
O que ela não tem, o que é o principal, na minha opinião, para quem gosta de dirigir e às vezes acelerar um pouquinho, é que ela não tem opção de tração integral. E a tração integral, viajando com chuva e tudo mais, ela te passa, tem uma dinâmica de condução muito boa, ela te passa segurança para dirigir, e isso é algo, isso é um elemento muito interessante, isso é um elemento bastante valorizado, na minha opinião. Eu valorizo bastante esse tipo de coisa. Na questão de preço, então, são duas versões, LT e Premier. Eu acredito que a faixa de preço dela está bem competitiva em relação à concorrência, porque ela traz aí uma série de coisas. Esse monitoramento de faixas que eu mostrei aquela hora, né, tá ligado, ativado no volante, ela corrige quando é preciso. Logicamente, como eu falei, isso é sempre importante, que a pessoa note e dirija sempre descansada e com atenção, mas é algo a mais de segurança. Quando ele identifica um trecho com faixas, ela corrige, faz pequenas correções. De qualquer forma, eu acho que a Equinox ela tem muitos ingredientes que são interessantes para quem gosta de carro, são vários adjetivos. Logicamente, nós temos aí o fato de só ser gasolina, tem concorrente a diesel também, nessa faixa de preço, mas eu acho que a Equinox é um produto que a Chevrolet acertou em cheio para o mercado nacional, nessa moda de SUVs, e eu espero que as vendas embalem realmente, porque é um carro que tem várias qualidades legais, além de ser um sleeper, como eu falei. A gente se vê na próxima matéria, trazendo sempre coisas novas e principalmente coisas clássicas e diferentes aqui na garagem. Até lá!